Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Itaú Data Science Meetup. Eu sou o Gabriel Ziegler, que está aqui nos organizadores. Hoje a gente tem o Thales e o Lucas aqui junto da nossa transmissão. O Robert também sempre organizando os eventos. Hoje a gente vai estar recebendo aqui o André Ferreira Martins, que é um cientista de dados aqui do Itaú. Ele vai estar trazendo uma apresentação muito interessante sobre Quantum Machine Learning e o classificador variacional quântico, trazendo aqui sobre Machine Learning e computação quântica. Sobre o André, ele é mestre em física, bacharel em física e bacharel em ciência e tecnologia pela UFABC. Completou projetos de pesquisa em física médica computacional, correspondências holográficas e gravitação. Nos últimos anos, tem dedicado os esforços de pesquisa às áreas de machine learning e computação quântica e é apaixonado por ensinar e contar para as pessoas sobre estes assuntos. Atualmente é cientista de dados no Itaú Unibanco, desenvolvendo pesquisa em computação quântica com foco em Quantum Machine Learning. E aí, pessoal, aqui está o LinkedIn do André, para quem quiser se conectar com ele, é só acessar o QR Code. Eu queria, antes de passar a palavra para o André, fazer só um adendo, que eu sei que algumas pessoas estão tendo problema para entrar aqui na nossa live por conta do Teams. Acontece que se você tiver alguma conta de alguma outra organização, alguma outra instituição do Teams, provavelmente o link vai estar quebrado. Então, se você estiver passando por algum bug, ou você conhecer alguém que esteja passando por algum bug, tenta entrar no modo anônimo do seu navegador que você vai conseguir entrar aqui na live. Isso no caso, né, vocês já entraram, mas, enfim, outras pessoas já passaram por esse problema. E quem conhecer alguém que está passando, é só passar a mensagem adiante. A gente vai estar colocando um aviso lá no Meetup. André, seja muito bem-vindo. Passo para ti a palavra agora. Valeu. Quiser já compartilhar a sua tela. Sensacional. Bom. Tela compartilhada. Todo mundo consegue ver? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Tudo certinho? Perfeito, estamos te ouvindo bem agora. Maravilha. Coloquei aqui o slide para apresentar. Vocês já estão vendo aqui na tela cheia? Estamos sim. Certo. Muito bem. Então, beleza. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a organização aqui do Meetup Itaú Data Science por me convidar para falar um pouquinho para vocês aqui sobre esse assunto tão legal que é a computação quântica. Agradecer a todos que estão aqui, que tomaram um tempinho para ouvir falar sobre essas coisas aqui super interessantes. E é isso. Hoje a gente vai falar aqui sobre Quantum Machine Learning, com foco numa parte hands-on, como a gente tinha prometido. A gente vai ver hoje um classificador quântico sendo treinado ao vivo, mas, claro, como é um tópico um pouco diferente, eu acho que é muito legal, antes de começar a falar de Quantum Machine Learning, a gente falar um pouquinho sobre o que é essa tal da computação quântica e como tudo isso culmina no final lá em problemas de aprendizagem de máquina. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, que a gente tem uma jornada legal pela frente. Então, primeiro, o que é essa tal da computação quântica, né? Então, tem uma definição que é muito simples, que é o seguinte: a gente vai utilizar as propriedades muito específicas e particulares de uma tal mecânica quântica para fazer processamento de informação. Pronto, tá aí, isso é computação quântica. Mas claro que essa definição não é lá muito útil se a gente não souber o que é de fato essa mecânica quântica, né? Então, vamos começar por aí. Mecânica quântica é a teoria física que descreve a natureza num regime muito específico, que é o regime de coisas bem pequenininhas, tá? Então, moléculas, átomos, partículas e dali para baixo, né? Como esse nosso átomozinho aqui. Que, na verdade, para ser um pouco mais preciso, a mecânica quântica descreve átomos sendo melhor representados por isso daqui, tá? O orbital de probabilidade de elétrons ao redor do núcleo. Mas, enfim, é esse o regime da natureza que a mecânica quântica, como teoria física, descreve. E o ponto é que a descrição dada da natureza nessa escala, ela é muito diferente da escala que a gente está acostumado. Nossa intuição, ela foi construída através do nosso contato com o mundo macroscópico. Então, é muito comum que quando a gente começa a estudar a mecânica quântica, a gente sinta um certo estranhamento, que as coisas escritas ali não façam muito sentido intuitivo, porque de fato o regime descrito é muito diferente do que a gente está acostumado, tá? E, aliás, uma das coisas que mais tornam esse caráter meio esquisito da mecânica quântica é o fato dela ser uma teoria totalmente e inerentemente probabilística, diferente de qualquer outra teoria que a gente conheça que não seja a mecânica quântica. Então,
rola um estranhamento, tá? E até por isso que talvez, sobretudo aí nos últimos tempos, a mecânica quântica tem ganhado um caráter meio esotérico, meio misterioso, abrindo espaço aí para algumas aberrações como coaches quânticos, colchões quânticos e coisa do tipo. Mas o fato é que a mecânica quântica é uma teoria científica, e aliás, não qualquer uma, mas uma das teorias mais bem confirmadas experimentalmente e que mais levaram ao desenvolvimento de tecnologias que a gente conhece, tá? Tecnologias que já existem hoje e tecnologias emergentes como a computação quântica. Então não tem nada de esotérico, é uma teoria física muito bem comprovada, muito bem estabelecida, e é isso que fundamenta a computação quântica. Legal? Mas, em final, então, como que funciona, né? O que essa computação quântica tem de tão especial para eu estar falando aqui sobre ela para vocês? A computação quântica, ela começa numa proposta de alteração do que é o nível mais fundamental do processamento de informação, que é o nível dos bits. Então, todo mundo sabe aqui que os computadores clássicos, sempre, inclusive, que eu usar esse termo clássico daqui para frente na nossa conversa, eu estou me referindo a tudo que não seja quântico, tá? Então, computador normal, computador tradicional não quântico é o computador clássico. E a gente sabe que os computadores clássicos, no seu nível mais fundamental, tudo é reduzido a bits, a zeros e uns, né? Então, todo algoritmo, todas as coisas das mais complexas possíveis são reduzidas ao código binário, ao 0 ou 1, que é o bit, né? A unidade mínima de informação clássica que leva a toda a computação clássica. E, de fato, é nesse nível mais fundamental que a computação quântica se propõe a alterar o paradigma. A gente substitui os bits clássicos, que podem assumir esses únicos dois estados, ou 0 ou 1, pelo chamado bit quântico. Aqui, daqui para frente, eu vou me referir a ele como qubit, né? Essa é a abreviação. E o qubit é esse novo estado de informação que não está restrito a esses únicos dois valores possíveis binários, ou 0 ou 1. De maneira genérica, a gente tem o qubit podendo representar um contínuo de estados informacionais entre 0 e 1, e não somente apenas esses dois valores discretos. Então isso é muito legal e muito diferente, né? Então a gente vai discutir isso melhor daqui a pouco, e pelo menos a gente vai falar como que isso poderia ser possível, né? O que tem de tão especial na mecânica quântica que permite esse tipo de comportamento, mas antes tem uma figurazinha que eu acho que deixa muito claro essa diferença. Então você pode imaginar um bit clássico como 0 ou 1, um interruptor, esses únicos dois níveis possíveis. Já o nosso qubit, o bit quântico, é um contínuo aí, uma mistura entre 0 e 1 de estados informacionais que são acessíveis para a gente trabalhar, para a gente processar a informação e fazer computação. Tá? Então, aqui que começa, tá? É nesse nível, o nível mais fundamental, lá na essência da reprodução e processamento de informação, que a mecânica quântica vai trazer as suas diferenças e, portanto, os seus potenciais. Né? Então, antes da gente avançar e discutir um pouco por como que isso é possível, né? Como é possível no qubit a gente ter um contínuo de estados, só relembrar que, no caso dos bits clássicos, a informação representada dessa maneira binária, em geral ali nos transistores, né? Que se passar corrente elétrica, a gente tem um estado 1, se não passar corrente elétrica, a gente tem um estado 0. Para que a gente construa um computador quântico e para que a gente tenha um qubit físico realmente ali funcionando, a gente tem que ter uma forma de implementar fisicamente o que seria esse qubit. E a gente vai falar daqui a pouco o que é a implementação física do qubit, mas o ponto é, o qubit vai ser implementado num sistema quântico, num sistema descrito pela mecânica quântica e que tem algumas propriedades muito especiais acessíveis apenas para esses sistemas quânticos, essas coisas bem pequenininhas. E é daí que sai todo o poder. Tá, então vamos começar a falar de quais são essas propriedades, né? O que tem de tão especial que permite a gente mudar fundamentalmente o processamento de informação. Tá? Ou seja, como é possível eu ter um estado contínuo entre 0 e 1, tudo que está no meio, e não somente esses dois estados discretos? Então, isso é possível graças a uma propriedade da mecânica quântica conhecida como superposição. Então, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, já tenham tido um pequeno contato com esse conceito através do experimento mental do gato de Schrödinger. Né? Então, aquilo lá, tem um gato na caixa, o gato nem está vivo, nem está morto. Aquilo lá, né, aquele experimento mental é o que é uma ilustração para o que seria essa propriedade de superposição quântica. E o ponto é, essa propriedade ela é
puramente quântica. A gente não tem um análogo clássico muito claro. Então, o que a gente tenta fazer é dar alguma intuição sobre o que seria a superposição, mas o fato é esse. É um fenômeno que só acontece com aquelas coisas bem pequenininhas e por isso soa muito contraintuitivo para a gente. Mas o ponto é, existe, acontece e a gente usa, explora essa propriedade para fazer tecnologia. Mas vamos entender um pouco, né? Vamos tentar pelo menos motivar o que seria essa superposição quântica. Então, eu gosto dessa imagem. Eu acho que ela dá uma ideia bem legal. Imagina que os bits clássicos eles vão ser aqui representados analogamente por moedas, tá? Uma moeda sobre a mesa. Então você pega a moeda com a cara para cima, isso representa o estado 1, com a coroa para cima, isso representa o estado 0, tá? Isso é um bit clássico. E não tem outra coisa, né? Ou é 0 ou é 1, ou a moeda tá com a cara ou coroa para cima. É isso. Agora imagina que você pega a moeda, né, deixa ela sobre a mesa assim, em pezinho e dá um peteleco. A moeda começa a girar. Quando isso acontece, a gente não consegue dizer exatamente em qual estado a nossa moeda está. Ela está com cara para cima ou está com coroa para cima? Tem um dos dois, né? Ela está girando ali, ela está num estado indefinido entre esses dois estados definitivos, cara ou coroa. Isso é a essência do que a superposição quântica representa. Tá? É esse fato da gente ter um sistema físico, o nosso qubit, em alguma combinação dos estados possíveis, mas essa combinação ela é indefinida enquanto algo não é feito. Esse algo é a medida, a gente vai falar sobre isso melhor daqui a pouquinho. Muita gente descreve a superposição como o nosso qubit estando em todos os estados ao mesmo tempo. É uma noção, a forma de se descrever. Eu prefiro pensar que é um estado indefinido, tá? Mas vocês podem ter ouvido falar sobre isso, todos os estados ao mesmo tempo, e é bem por aí, tá? São formas da gente descrever o que seria a superposição quântica. Legal? Essa imagenzinha da moeda acho que é muito ilustrativa. E aí você pode falar, tá bom, e daí, né? É legal, tem esse estado aí de superposição, essa indefinição, mas qual que é a consequência para computação, para processamento de informação? Eu acho que essa imagem deixa muito claro. Né? Imagina que a gente tem 5 bits clássicos, tá? 5 dessas moedinhas, que pode estar ou cara, ou coroa, ou 0, ou 1 e nada mais. Com 5 bits clássicos, a gente consegue representar e processar, por consequência, 2 elevado a 5, ou seja, 32 valores possíveis. Só que, na computação clássica, esses 32 valores possíveis são possíveis, eles estão ali acessíveis, mas a gente vai ter que escolher qual deles a gente vai querer representar e processar. Com os qubits, e graças à superposição, a gente tem os mesmos 32 estados possíveis, mas a gente não precisa escolher com qual trabalhar. A gente consegue trabalhar simultaneamente, processar simultaneamente todos os 32 estados. Isso dá uma ideia para vocês do poder da superposição, né? Por que a superposição é tão interessante? E é exatamente isso. A gente consegue, durante um algoritmo quântico, explorar essa superposição e acessar níveis informacionais e processá-los também de uma maneira muito maior, né? Em maior quantidade do que a gente conseguiria classicamente com os bits clássicos. Então já dá um gostinho do porquê que a superposição é tão importante e por que ela entra logo ali na definição do que é o qubit, do que é essa nossa nova unidade de informação. Não mais informação clássica, agora informação quântica. Legal? Mas não só de superposição se faz computação quântica. Tá? A superposição é sim muito importante, mas tem ainda 2 outros ingredientes, 2 outras propriedades que só sistemas quânticos possuem, que a gente explora amplamente dentro como recursos da computação quântica. A primeira dessas propriedades é a interferência. Tá? Então, interferência é uma coisa que talvez a gente tenha uma certa intuição, porque é um fenômeno que não é exclusivo da mecânica quântica. É um fenômeno que corre qualquer tipo de fenômeno ondulatório. Tá? Então, imagine que você tem 2 ondinhas, e essas 2 ondas vão interagir, e quando elas interagem, elas estão em fase, né? Elas estão caminhando junto. Isso leva ao fenômeno chamado de interferência construtiva, que é tal que o resultado da interação, essa onda resultante, acaba tendo a sua amplitude amplificada. A gente tem essa interferência construtiva. Se, por outro lado, essas 2 ondas que vão interagir, elas estão fora de fase, e nesse caso aqui extremo, onde a fase está totalmente oposta, as ondas elas se anulam e a gente tem como resultado uma não onda, né? Um resultado do fenômeno chamado de interferência destrutiva. Então, esse é um fenômeno ondulatório que existe, sei lá, em qualquer tipo de onda que a gente possa imaginar, som, onda no mar e todos esses fenômenos ondulatórios, mas que interessantemente foi observado, é observado e descreve também os fenômenos
descritos pela mecânica quântica. Então, átomos, elétrons, partículas, essas coisas que a gente não enxerga a priori como onda, na verdade, elas também sofrem interferência, tá? Os sistemas quânticos sofrem interferência. E aqui está um exemplo disso, o famoso experimento da dupla fenda, onde a gente, se tiver um canhãozinho de elétrons e atirar eles numa barreira que tem duas fendas, a gente observa um padrão de interferência, como se esses elétrons tivessem interagido entre si como se fossem ondas. Tá? A gente vê regiões de interferência construtiva, onde o elétron aparece, regiões de interferência destrutiva, onde nenhum elétron é observado. Então isso foi muito louco, foi uma das coisas assim que deu o início à mecânica quântica, né? E como pode algo que a priori a gente imaginava que era uma partícula ter um comportamento muito característico de onda. Na realidade, esses são sistemas quânticos. O elétron não é nem partícula nem onda, o elétron é um elétron, e o elétron é um objeto quântico que tem, vocês já devem ter ouvido falar, né, da dualidade onda-partícula, mas na realidade é um novo objeto, é um objeto diferente descrito pela mecânica quântica que tem essa propriedade. Tá? Então, interferência é muito importante, a gente usa amplamente na computação quântica. E não só isso, a gente utiliza-se também da propriedade de emaranhamento nos nossos algoritmos. Essa é um pouco mais difícil de explicar, porque realmente não tem nenhum análogo clássico, nada que a gente conhece que se pareça com emaranhamento, mas é mais ou menos o seguinte: a gente tem, por exemplo, aqui dois átomos, dois sistemas quânticos. Quando a gente bota esses dois sistemas quânticos para interagir, eles acabam formando um sistema composto, um sistema que não é mais descrito individualmente pelo átomo 1 e átomo 2. Eles passam a ser um sistema composto que não pode ser descrito separadamente. Isso faz com que, mesmo que eu pegue um átomo e deixe um aqui na Terra e leve o outro lá para o outro lado do universo, eles vão ter uma correlação muito forte entre si, de modo que o que eu fizer com um vai afetar o outro. De maneira não local, de maneira instantânea, algumas coisas interessantes, mas é isso. Existe essa propriedade muito interessante de correlação fortíssima entre sistemas quânticos, que é amplamente explorada tanto pela informação quântica quanto pela computação quântica. Beleza? Então, só um pouquinho, prometo que acabou essa parte mais de física mesmo, mas eu queria muito passar para vocês quais são os fundamentos, né? Da onde que a gente tira que dá para fazer o que eu vou falar para vocês daqui para frente que a gente faz. E são dessas três propriedades que são possíveis apenas em sistemas quânticos, apenas para coisas muito pequenininhas. Propriedades da natureza, coisas mensuráveis que a gente vai utilizar para criar tecnologia para fazer um novo sistema computacional. Com emaranhamento, interferência e superposição, a gente desenha os nossos algoritmos quânticos, que vão ser as coisas que a gente vai executar no computador quântico de maneira melhor, a gente espera, né? Então, o que é esse algoritmo quântico? Então, o algoritmo quântico, como qualquer algoritmo, vai ser uma sequência de instruções que vai processar a informação para levar a gente de um estado inicial até uma resposta, um resultado, um estado final. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, mas como se parece um algoritmo quântico? E vocês vão ver muitas vezes um algoritmo quântico representado por isso daqui, que a gente chama de circuito quântico. Então vamos entender essa figura. Aqui nas linhas horizontais, a gente tem os nossos qubits, tá? São os nossos sistemas quânticos que estão ali armazenando a informação quântica. Essas caixinhas coloridas, né, você vê que tem umas roxas e esses azulzinhos, são o que a gente chama de gates quânticos ou portas lógicas quânticas. O que essas operações fazem são alterar, modificar o estado, a informação que cada um dos qubits está carregando. Então, você veja que tem alguns desses gates que atuam em qubits individuais, são esses roxinhos. Esse aqui atua em 2 qubits conjuntamente, né? Então ele dá um jeito ali de fazer uma interação entre esses 2 qubits. Mas é isso, cada uma dessas caixinhas são operações, são formas da gente modificar a informação que está armazenada ali no qubit, ou seja, formas da gente processar a informação quântica. E o que é um algoritmo, se não uma sequência de processamento de informação? É isso, né? Então isso aqui é muito análogo ao que acontece lá no nível fundamental da computação clássica. A gente tem os bits clássicos e temos as portas lógicas clássicas, os ANDs, os NANDs, né? Para quem já viu eletrônica, já viu algo sobre isso. É o análogo, só que aqui a gente tem as nossas transformações, nossas portas lógicas quânticas. E é assim que a gente monta um algoritmo quântico. Legal? Então, no meio do algoritmo, já falo o que são essas caixinhas pretas, mas no meio do algoritmo a gente sai aqui de um estado inicial, faz esse monte de transformação. Aqui no meio a gente explora aquelas 3 propriedades que eu falei para vocês: superposição, emaranhamento, interferência, está tudo sendo explorado ali no meio para a gente ter
essa forma de processar a informação diferente, né? E, enfim, melhor, é o que a gente espera. Mas, no final, a gente precisa ter uma resposta. Né? Então, quando eu estou aqui, inclusive, só um ponto, né? Esse algoritmo, esse circuito quântico, essa representação do algoritmo, ela é lida aqui da esquerda para a direita, como se o tempo estivesse passando. Né? Então, eu começo aqui, vou fazendo em camadas essas composições de operações, e no final lá, eu tenho o meu estado final, que está quase perto da resposta. Só que pensa que para a gente ter a nossa resposta, a gente de fato ler ela, a gente precisa acessar essa informação quântica. Né? A gente não vive no mundo quântico. Então, o que a gente tem que fazer é pegar os nossos qubits, que são esses sistemas físicos, e fazer uma medida sobre eles. Tá? É com a medida que eu vou ter acesso ao que seria esse estado final aqui e recuperar a resposta do meu problema. Tá? Então, essas caixinhas pretas aqui, elas representam medidas. É assim que a gente pega o que é que seja que foi feito pelo algoritmo quântico e recupera na forma de informação clássica, na forma da resposta do nosso algoritmo. Legal? Então, prototipicamente, isso é um algoritmo quântico. E isso aqui, pelo menos, uma forma lógica, né? Uma forma abstrata de descrever o que é o algoritmo. Daqui a pouco eu vou falar para vocês onde a gente roda o algoritmo, né? E como que isso se traduz para um sistema físico de fato. Mas é nesse nível que a gente programa. Tá? E talvez até uma curiosidade de vocês. Isso parece muito que eu estou mexendo bit a bit, né? E é isso mesmo. Os algoritmos quânticos, pelo menos atualmente, eles são escritos e eles são implementados no nível muito baixo. É como se eu estivesse mexendo ali com assembly, né? De bit a bit eu falo, olha, o que você faz, né? Nem assembly, linguagem de máquina mesmo. É isso, tá? Mas a boa notícia é que a gente não precisa usar uma linguagem de programação de baixo nível. A gente vai usar Python, né? Altíssimo nível, para fazer soluções, para criar algoritmos que representam algo que está sendo feito lá no baixo nível. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, nossa parte de hands-on lá no final. Beleza? Então, isso é o algoritmo quântico, e agora a gente finaliza essa nossa introdução à computação quântica se perguntando, tá bom, legal, isso parece ser interessante, mas é um papo meio de ficção científica, né? Tudo isso que você está falando para a gente já existe, a gente já pode fazer um algoritmo quântico, já pode rodar um algoritmo quântico, e a resposta é sim, tá? E tá aqui alguns exemplares de computadores quânticos que já existem hoje e estão aí comercialmente disponíveis para a gente utilizar. Eu não sei vocês, mas eu acho muito bonito, assim, eu vejo um negócio desse, parece um lustre, assim, e eu acho muito esteticamente bonito mesmo. E é isso, tá? Esses são os hardwares quânticos que nós temos disponíveis hoje, que estão lá. Já dá para a gente utilizar, mas tem algumas ressalvas, que eu vou mencionar melhor daqui a pouquinho. E, sobretudo, a ressalva é que a escala desses hardwares de hoje não é uma escala que nos permite utilizar de maneira produtiva esses hardwares. Eles estão lá, mas numa escala bem reduzida. A gente só consegue fazer, por enquanto, experimentos, provas de conceito, mas é legal saber que, pelo menos, já existem, tá? Os computadores quânticos já nasceram, né? Estão aí no caminho à escalabilidade. Bom, mas então, finalmente, né? Eu mostrei aqui para vocês umas imagenzinhas bonitinhas, mas o que é o qubit, né? Onde que está o qubit? Cadê o nosso sistema físico quântico que carrega, codifica e processa a informação quântica? Então, o grande ponto é esse. Hoje a gente não tem uma arquitetura, uma definição do que vai ser o melhor tipo de hardware quântico, sabe? O melhor sistema físico para implementar os qubits. O que a gente tem são algumas propostas diferentes, alguns sistemas físicos diferentes, que serão utilizados para a gente fazer a nossa representação dos qubits. Tá? Então, por exemplo, a gente tem os qubits supercondutores feitos por empresas como a IBM, Google, algumas gigantes aí, o RGET, uma menos conhecida, mas do ecossistema de computação quântica, onde nossos qubits são loopzinhos de supercondutores, onde passa uma corrente elétrica e aquilo representa os nossos qubits. Por outro lado, a gente tem um outro tipo de hardware onde os qubits vão ser íons, tá? Átomos em geral um pouco grandes, que são ionizados, você tira um elétronzinho lá, e aí você pega esses átomos e esses íons, né, melhor dizendo, e você os aprisiona num tipo de armadilha feita com lasers e campos magnéticos e coisas assim. Então, aqui vocês estão vendo exatamente os qubits, tá? Aqui, esse é o hardware de uma empresa chamada IonQ, e você tem aqui, cada um desses pontinhos luminosos é um qubit, tá? Que estão ali alinhados e que são processados para fazer os algoritmos quânticos. Uma outra
estrutura ainda, tem uma outra arquitetura possível, são os hardwares fotônicos, que se utilizam de fótons. Então, os qubits vão ser fótons, partículas de luz. Então, você trabalha ali com fotônica, lasers e coisas do tipo. Guardem essa empresa aqui, Xanadu, que é a empresa que faz hardwares fotônicos, porque ela faz um monte de coisa. Além de fazer um hardware fotônico, ela também faz alguns frameworks de programação, em particular o que a gente vai usar daqui a pouco na parte prática. Então, guardem esse ponto. Tá, então são só alguns exemplos, tá? E tem várias outras propostas e arquiteturas diferentes para hardwares quânticos. Essas aqui são talvez as mais famosas, mas tem várias. Inclusive, uma menção honrosa que eu acho que eu preciso fazer são os hardwares que fazem quantum annealing, tá? Que é um tipo de computação quântica bem específica, em particular para problemas de otimização. Tá, então não é uma máquina genérica que pode rodar qualquer tipo de algoritmo, mas é uma máquina legal que já está no mercado há um tempo, já tem uma escala bacana e já está gerando algum tipo de impacto de modo comercial aí no mundo, tá? Então é muito interessante, a principal empresa que faz esse tipo de hardware é a D-Wave, e eu não podia não deixar falar sobre ela. É um pouco diferente do tipo de computação quântica que a gente está falando aqui hoje, mas merece um destaque bem interessante, sobretudo para quem está interessado em fazer problemas de otimização. Legal? Então, é isso. E agora eu falei para vocês, né, que todas essas máquinas que já existem aqui hoje, elas existem, mas elas têm uma escala ainda muito inicial, muito embrionária. Ou seja, a gente não tem computadores grandes, né, que a gente possa rodar algoritmos que vão gerar algum impacto. A gente tem máquinas muito pequenas, muito ruidosas, mas que estão crescendo, tá? Inclusive, a gente tem algumas propostas de roadmaps, de qual que é a expectativa de crescimento da escala mesmo desses hardwares para que a gente chegue em impacto. Então aqui, como vocês podem ver, esse é o roadmap da empresa IonQ, que faz computador quântico de íons aprisionados, e você dá para ver, pelo menos bater no olho, que eles projetam um crescimento aí com uma cara exponencial, então é isso que a gente espera, e logo menos aqui a gente vai ter mais que 1000 qubits, e aí a gente espera que tenha assim, um impacto já interessante, tá, em termos de aplicações comerciais. E aqui um outro roadmap agora da IBM, que é talvez não é exagero dizer que é a líder do mundo em computação quântica. Eles fazem de tudo, assim, desde software até hardware, até infraestrutura de cloud, fazem várias coisas e eles têm um plano extremamente agressivo de escalabilidade que vem sendo cumprido aí ano após ano. Então a gente tem altas esperanças que vamos ter coisa muito legal da IBM também. E olha só para vocês terem uma ideia da escala, né? Então você fala, beleza, falou, mas falou que por enquanto a gente não tem hardware escalável. Quando a gente pode esperar a escala? Segundo a IBM, aqui em 2023, a gente vai começar a ter as primeiras aplicações sentindo impacto da computação quântica. Galera, 2023, né? Tá batendo a porta aí já. Por isso que a gente precisa se preparar e começar a construir as nossas soluções esperando o hardware ficar pronto, porque daqui a pouco o hardware vai ficar pronto e a gente vai ter que usar, né? Se soubermos usar, se tivermos essa possibilidade, a gente vai ganhar vantagem competitiva. Então, por isso que a gente tá tão interessado assim em computação quântica. Legal? Mas, bom, dito tudo isso, feita essa introdução sobre computação quântica de maneira geral, vamos para o tema do meetup de hoje mesmo, que é a área de Quantum Machine Learning. Né? Então, como o próprio nome está dizendo aí, é a intersecção dessas duas áreas que são fantásticas. Né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui é interessado em Machine Learning. Espero que vocês tenham... Se os que não eram interessados ainda em computação quântica, que agora tenham ficado um pouquinho mais interessados em computação quântica. E, bom, a gente pode se perguntar, dadas essas duas tecnologias tão importantes que têm gerado, no caso do machine learning tem sido tão impactante, no caso da computação quântica tem uma promessa tão grande de impacto, será que elas não têm uma intersecção legal? Né? Será que eu não conseguiria fazer machine learning com computação quântica e aí ter algumas vantagens tiradas dali? Né? E é exatamente isso que a área de Quantum Machine Learning se propõe a estudar. Tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui para vocês é um traçado histórico, assim, realmente uma progressão de que tipo de problema, que tipo de questão que a área de Quantum Machine Learning abordou desde o seu nascimento, para a gente ter uma ideia clara do tipo de ferramenta, e a gente vai para a prática explorar uma dessas abordagens, tá? Então, Quantum Machine Learning nasceu, aí podemos dizer, mais ou menos ali em 2009, e essa data de 2009 é a data de publicação de um dos artigos assim mais seminais da área, que foi o que fez com que as pessoas começassem a prestar muita atenção nessa intersecção entre computação quântica e machine learning. Isso eu chamo de a primeira onda de Quantum Machine Learning. Por quê? Porque tem uma ondinha aqui, e essa primeira onda ela foi caracterizada
por uma abordagem muito específica com relação a que tipo de questão era abordada pelos cientistas, que tipo de problema o pessoal queria resolver, que tipo de proposta era pesquisada, tá? Então, na primeira onda, a abordagem era mais ou menos a seguinte: olha, pega aí o seu livro de machine learning preferido, abre ele, pega o seu livro de computação quântica preferido, abre ele, e fica procurando no livro de machine learning o que você poderia alterar usando computação quântica para fazer, em particular aqui, as coisas mais rápido, tá? Então, como que eu posso pegar uma subrrotina de machine learning, tá? Alguma subrrotina de álgebra linear, inversão de matrizes, solução de sistema linear, coisas desse tipo que a gente sabe que está ali permeando todo o machine learning. E como eu consigo fazer mais rápido, né, usando a computação quântica? Porque eu imagino que muitos aqui que já ouviram falar de computação quântica tenham isso em mente, né? Que, pô, computação quântica vai permitir que a gente faça as coisas mais rápido. E sim, algumas das propostas de computação quântica endereçam esse objetivo. Não, vamos fazer as coisas mais rápido, vamos ter algoritmos mais eficientes em termos de complexidade computacional. E foi isso que a primeira onda fez, né? A primeira onda, ela procurou fazer versões quânticas de algoritmos de quantum machine learning, subrrotinas de machine learning, enfim, coisas ali do contexto clássico de machine learning feitas pelo computador quântico de modo a tornar as rotinas mais eficientes, tá? Ou seja, o foco era, vamos propor um novo algoritmo quântico e vamos provar que sim, ele é superior ao algoritmo clássico análogo, né? Então, esse trabalho, esse algoritmo que foi publicado em 2009, como eu ensinei para vocês, ele é chamado de algoritmo de HHL, que foi um algoritmo proposto para resolver sistemas lineares, tá? Então, algo assim, muito importante para quantum machine learning, álgebra em geral, que foi provado, assim, matematicamente, usando ferramentas de teoria de complexidade computacional, todas aquelas coisas lá de teoria de computação mesmo. Essas técnicas todas foram utilizadas para provar que sim, esse algoritmo ele é mais eficiente que o melhor algoritmo clássico e não é qualquer eficiência. Assim, a gente tem um ganho de eficiência exponencial. Ou seja, a gente conseguiria resolver sistemas lineares exponencialmente mais rápido. Então imagina, né, o impacto desse tipo de coisa. Foi nesse momento que o pessoal falou, não, cara, beleza, vamos olhar para esse tal de machine learning aí, pessoal de computação quântica, né, vamos olhar para esse tal de machine learning, vamos tentar fazer as coisas mais rápido, quem sabe a gente tenha, né, um lugar ao sol. E, de fato, vários algoritmos desses surgiram, só que teve um desafio, tá? Um problema, que é o seguinte: esses algoritmos, apesar deles existirem, a proposta dos algoritmos quânticos de maneira teórica, né, a ideia deles, e eles sim terem essa prova de serem comprovadamente, matematicamente melhor do que os melhores algoritmos clássicos, eles são algoritmos que requerem, que demandam um tipo de hardware, recursos de hardware que estão a décadas de distância da gente ter. Tá? Ou seja, são algoritmos que precisam de muitos qubits, com qualidade, que precisam de correção de erro, que precisam de um hardware que a gente sabe que não vai ter pelos próximos anos aí. Né? Então, esse foi o desafio. O pessoal tinha um monte de algoritmo debaixo do bolso, assim, né? Debaixo do braço, lá em papel, mas não dava para rodar, né? O algoritmo ele tava lá, ficava na gaveta até daqui uns 20 anos quando a gente tiver o hardware. Então foi um negócio meio tipo, tá, legal, mas será que a gente não consegue, dado que a gente tem esses hardwares iniciais, esses hardwares que estão começando a existir e que são pequenos, são ruidosos, mas que a gente já consegue acessar, será que a gente não consegue explorar eles? Será que a gente não consegue pegar esses hardwares iniciais e já ter um impacto a mais curto prazo para não ter que esperar 20, 30 anos? E foi isso que fez com que surgisse, com que se motivasse a segunda onda de quantum machine learning, tá? Essa segunda onda, caracterizada aqui pelos chamados algoritmos variacionais, que é exatamente o que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Então eu não vou dar muitos detalhes sobre isso, que a gente vai discutir melhor, mas é uma coisa, um tipo de abordagem bem diferente da primeira onda, tá? Aqui a gente está preocupado em, primeiro, tentar trazer impactos para mais curto prazo, utilizando esses hardwares pequenos e imperfeitos que temos hoje, mas que, pô, quem sabe, né? Quem sabe se a gente tentar um tipo de algoritmo diferente, a gente não tem impacto mais cedo, para a gente não ter que ficar sentado esperando, né? Até, sei lá quando, 2050. Então, essa foi a abordagem, a gente vai ver em detalhes ela daqui a pouco no hands-on, e é uma abordagem muito interessante que tem, sei lá, o principal paper, assim, o estopim da segunda onda, a crista da onda foi mais ou menos ali em 2018, com vários resultados muito interessantes nessa linha de algoritmos variacionais. Tá? E agora você pode até notar aqui, né, que a gente vai falar melhor sobre isso, mas esses são algoritmos que não são completamente quânticos. São algoritmos ali que se aproveitam de maneira muito forte do
amiguinho clássico do computador clássico que a gente já conhece, que a gente já consegue explorar, tá? Então são essas rotinas híbridas, como a gente vai ver daqui a pouco. O desafio é que, diferente da primeira abordagem, a abordagem da primeira onda, onde as coisas eram provadas e você tinha algo que certamente iria funcionar assim que tiver o hardware, aqui a gente segue uma abordagem heurística. A gente não consegue provar muita coisa. A gente, vamos testar, né? Vamos experimentar e vamos ver se a gente de fato consegue ter alguma vantagem. Então, o tipo de abordagem é diferente, né? E o tipo de recepção a esse tipo de técnica também é diferente pela comunidade. Então, leva-se aos seus desafios e, sobretudo, a certas dificuldades de ter resultados que sejam realmente significativos, como a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas é uma abordagem legal, prática, bem mão na massa e bem parecida com o que foi feito em Machine Learning clássico, se vocês, né, perceberem aí. Pense em Deep Learning, não? O pessoal propõe lá a arquitetura, vê se funciona. Por que funciona? Sei lá, mas tá funcionando. Parecido, tá? Mas tem os seus desafios. A gente vai ver melhor isso daqui a pouquinho no hands-on. Essa foi a segunda onda, tá? Mas justamente devido a esse caráter muito heurístico, a um caráter de tipo, cara, parece que a gente tá atirando no escuro, foi que começou a se motivar muito recentemente, como vocês podem ver, a terceira onda de Quantum Machine Learning, que é uma onda que o pessoal falou, galera, pera lá, vamos dar uns passos para trás, tá? Vamos começar a formalizar o que a gente quer dizer com Quantum Machine Learning, que tipo de coisa a gente pode esperar na intersecção entre essas duas áreas, sabe? Quais são as perguntas certas a gente fazer e vamos tentar construir o que seria uma teoria de aprendizagem quântica. Então, alguns de vocês aqui imaginam que já devem conhecer a teoria de aprendizagem estatística, a teoria VC e todo o framework de teoria de aprendizagem clássica. Será que a gente não conseguiria modificar elementos dessa teoria ou propor uma nova teoria de aprendizagem, só que dentro do framework de computação quântica? Então, é uma abordagem assim, bem mais, galera, vamos dar um passo para trás e vamos estabelecer os fundamentos, tá? E é isso que vem sendo feito nos últimos anos, tá? Inclusive, preciso sempre mencionar a principal voz dessa terceira onda é uma mulher chamada Maria Schultz, tá? Depois posso passar para vocês link de papers e coisas assim. E ela é fantástica, assim, ela que tá puxando essa onda, ela participou de todas as ondas, sabe? Ela que tem, tipo, cara, vamos lá, vamos voltar, vamos olhar, fazer as perguntas certas. E, inclusive, ela trabalha naquela empresa Xanadu, que faz os hardwares fotônicos e que faz também o framework de machine learning quântico que a gente vai usar daqui a pouco em Python na prática. Então essa mulher é fantástica, assim, sugiro muito que vocês pesquisem, leiam um pouco dos trabalhos dela, vejam os vídeos no YouTube, ela é muito, muito boa mesmo, tá? E é isso que vem sendo feito aí nos últimos anos, tá? Uma coisa bem mais recente. Por isso que é difícil dizer ainda o que são os desafios, embora, assim, além das coisas mais óbvias, de, tipo, cara, é muito difícil, né? A gente não sabe o que é essa teoria de aprendizagem quântica, a gente tem que construir meio que do zero, assim. Então tem desafios técnicos, mas isso todas as ondas tiveram, né? Então a gente tá para ver aí aonde que essa terceira onda vai nos levar. Mas é muito interessante ver essa mudança na linha de pesquisa do que hoje é o Quantum Machine Learning. Assim, um dos focos de Quantum Machine Learning. Então, um terceiro ponto aqui, importante também, é que, pô, é difícil a gente pagar conta com teoria, né? Essa moça, como eu falei, ela trabalha numa empresa, sabe? E empresa quer vender produto, quer vender serviços, assim. Então, você chegar pro seu chefe e falar, eu vou fazer teoria aqui, beleza? Não é uma coisa que faz um marketing muito bom, né? Então, tem suas dificuldades também ali de conjectura, mas é um passo muito importante para a gente avançar na área de Quantum Machine Learning. Legal? Então, isso são as três ondas, assim, uma abordagem mais ou menos histórica de como a área foi se desenvolvendo. É um ponto muito importante, pessoal, é que as ondas, elas não são excludentes, sabe? Eu quero dizer que tem gente hoje, 2022, que usa técnicas da primeira onda, que está preocupado em provar speedup. Tem gente que está focando aqui em Quantum Machine Learning, tem gente que faz, em teoria de Quantum Machine Learning, tem gente que faz as três abordagens ao mesmo tempo. Então, essas ondas, elas não são excludentes, tá? São, inclusive, complementares. Só queria passar para vocês um pouco de como, historicamente, a área foi se desenvolvendo e onde estamos hoje. E a grande resposta aqui é que, cara, a gente tem muito mais pergunta do que respostas por enquanto. O que, na minha opinião, é mais legal ainda, porque a gente está vendo uma área se desenvolver e apesar da gente ter já alguns resultados, algumas circunstâncias, algumas evidênciazinhas circunstanciais, alguns pequenos exemplos de, olha, realmente é legal a gente olhar para essa intersecção, a intersecção entre computação quântica e machine learning ainda é algo que está nascendo, sabe? Então,
temos um caminho longo aí a ser percorrido, e o que é muito interessante, né? E mostra o quanto que essa área está aquecida e precisa de pessoas interessadas para ajudar a desenvolvê-la. Legal? Então, bom, dito tudo isso, passando para vocês aí o overview geral do que é a área, agora a gente vai falar, vamos para o nosso hands-on, falando sobre uma técnica da segunda onda. Então, a gente vai falar desses algoritmos variacionais, em particular, o classificador variacional quântico, tá? Que tem essa carinha daqui. Eu não vou explicar muito, porque a gente vai agora para o nosso hands-on e a gente vai entender exatamente o que é cada um desses elementos aqui e vamos ver na prática esse nosso modelo aqui, esse nosso classificador sendo treinado. Legal? Então, vamos só mudar aqui, vamos rapidinho para o nosso Python, e sim, é Python, né? E vamos ver essas coisas aqui acontecendo. Então, bom, só queria confirmar, vocês estão vendo agora o meu Júpiter ou ainda não? Acho que não, Estamos né? vendo sim, André. Ah, então? Ótimo, então beleza. Muito bem, então vamos agora para a prática, eu vou falar para vocês o que é esse classificador variacional quântico e vamos ver ele sendo treinado na prática, tá? Antes, eu vou falar para vocês um pouco sobre ferramentas. Primeira coisa, pessoal, Júpiter, tá vendo? Python, né? Algo muito familiar para todos nós aqui que gostamos e somos interessados, trabalhamos com Data Science e Machine Learning, tá? É com esse tipo de ferramenta que a gente trabalha em computação quântica, então espero que fique bem concreto para vocês o fato de que, cara, tudo isso já existe, sabe? A gente é palpável, é concreto, a gente já pode trabalhar com tudo isso, tá? Então, em particular, apesar de a gente usar Python, a grande vantagem de Python é que tem biblioteca para tudo, né? E no caso, a gente vai usar bibliotecas específicas para trabalhar com computação quântica. Em particular, essa maravilhosidade aqui chamada PNLane, que é uma biblioteca desenvolvida pela Xanadu, aquela mesma empresa onde a Maria Schultz trabalha, onde o pessoal que faz hardware fotônico, eles também desenvolveram essa biblioteca, que é uma biblioteca de computação quântica, mas muito focada em quantum machine learning, tá? É essencialmente uma biblioteca para isso, para computação quântica, mas construída num paradigma muito específico, que é o paradigma da programação diferenciável. Então, para quem aí conhece um pouco de redes neurais, trabalhou já com TensorFlow, Torch, JAX e coisa do tipo, sabe o que é esse paradigma e sabe o quanto isso é importante para machine learning, para o tipo de técnica utilizada, sobretudo em redes neurais. Então, a PennyLane se aproveitou disso tudo porque o objetivo dela inicial era ser uma biblioteca focada em Quantum Machine Learning. Hoje ela cresceu, dá para fazer outras coisas além de Quantum Machine Learning com ela, mas ela é fantástica e serve muito para esse propósito. Tá? Como a gente vai ver daqui a pouco, a ideia dela é isso aqui, é permitir com que a gente integre essas ferramentas de circuitos quânticos e algoritmos quânticos a algumas rotinas que sejam clássicas. E no final a gente tem esses chamados modelos híbridos, parte quânticos, parte clássicas. Então, esse aqui seria o grafo de computação, para quem conhece um pouco aí da programação diferenciável, conhece esse termo. E a ideia é exatamente essa, que alguns dos nós do nosso grafo de computação sejam clássicos, alguns sejam quânticos, e que a gente consiga otimizar, fazer o backpropagation em todos os nós, inclusive os nós quânticos. O que não é algo nem um pouco trivial, mas é o que a PennyLane permite a gente fazer. A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho, tá? A gente vai treinar o nosso modelo, a gente vai ver a otimização acontecendo ali no Keras ao vivo, tá bom? Então, essa é a ideia. E reforçando que a PennyLane, ela tá totalmente integrada a diversos outros ambientes, tá? Inclusive, ela se integra com o Qiskit, que é um dos principais, talvez o principal framework de computação quântica de desenvolvimento. Também é uma biblioteca em Python, tá? Quem quiser aprender um pouco mais de computação quântica, sugiro bastante olhar para o Qiskit também. E é muito, muito interessante, mas não é tão especializada para Quantum Machine Learning quanto a PennyLane. O que é legal é que a PennyLane permite a gente usar o que há de melhor no Qiskit através dela, né, de maneira integrada, então isso é muito bom, a gente fica com o melhor dos mundos. E, como eu falei para vocês, a gente vai criar o nosso modelo híbrido utilizando a interface clássica de redes neurais, TensorFlow junto com o Keras. Então, vai ser bem familiar. Vocês vão ver que a gente vai criar um modelo quântico aqui, mas vai parecer que a gente está criando ali uma rede neural clássica com o Keras, como a gente já está acostumado. Imagino que alguns de vocês aqui já conheçam um pouco, né, de redes neurais. Então, a gente está fazendo computação quântica, na verdade, computação híbrida, parte quântica, parte clássica, mas sem perceber. Isso é muito legal. Isso mostra para vocês o quanto que de fato é alto nível o tipo de programação, embora o tipo de pensamento seja muito baixo nível. Legal? Então é isso, tá? Vamos aqui para a prática. Vou importar algumas coisas. Veja aqui que eu estou importando coisinhas do Scikit-learn, TensorFlow, PennyLane, que é a nossa biblioteca zona maravilhosa, que eu estou importando aqui como QML, né? Quantum Machine Learning. Esse Alias eu vou usar em todos os lugares, tá? Então sempre que vocês virem QML, saibam que eu estou usando algo da PennyLane.
Image Quadlib, Silver, Random, todas as coisinhas que a gente já está acostumado. Tá, aqui umas funções auxiliares para mostrar métricas de avaliação, tá? Então, coisas assim. Isso aqui para plotar o treinamento, tá? Plotar a função de custo entre os epochs, então, uma funçãozinha auxiliar. Aqui uma funçãozinha para seeds, e é isso, tá? Só coisinhas básicas para a gente começar a trabalhar. Então, antes da gente ver o algoritmo sendo treinado, vamos entender o que é esse algoritmo, esse classificador variacional quântico, tá? No inglês é chamado Variational Quantum Classifier, tá? Por isso essa sigla VQC, e eu vou usar essa sigla VQC que é mais fácil de falar do que classificador variacional quântico. Então assim, é um classificador, pessoal. Então a gente vai resolver problema de classificação. Talvez uma pergunta de vocês, dá para fazer para regressão? Dá, tá? Tem como modificar ele para regressão, sim. O ponto é que é um algoritmo supervisionado, beleza? Mas aqui a gente vai ver no contexto de classificação. Eu vou explicar daqui a pouco o que quer dizer o variacional, tá? O que esse termo significa, mas antes vamos ver qual é a estrutura da parte quântica desse algoritmo. Então, a cara do algoritmo é mais ou menos essa, tá? Esquematicamente, você vê que o algoritmo ele é formado por 3 camadas. A terceira camada a gente já conhece, é a camada de medidas. É como a gente vai recuperar a nossa informação clássica depois que a informação quântica foi processada. A primeira camada é a camada que faz total sentido quando a gente para pensar no tipo de coisa que a gente quer fazer. Olha, eu tenho minha base clássica, daqui a pouco a gente vai ver a nossa base, tá? Um dataset qualquer. E, pô, a minha informação é clássica. Eu tenho um dataset ali normal. Mas eu preciso pegar essa informação clássica e eu preciso dar um jeito de representar ela no circuito quântico. Representar nos qubits para que essa informação clássica passe a ser uma informação quântica a ser processada pelo algoritmo quântico. E é exatamente isso que essa primeira camada vai fazer. Ela é chamada de feature map, porque é realmente como se a gente estivesse mapeando a nossa informação clássica para um novo espaço de representação das features. E esse espaço vai ser o espaço da computação quântica, tá? O chamado aí espaço Hilbert. Então, é isso que a primeira camada faz, tá? Um feature map é uma forma de a gente representar a informação clássica no circuito quântico. Seguida dela vem a chamada camada variacional. A camada variacional é onde a gente vai ter os nossos pesos, né? Os nossos parâmetros, aqui representados por esse θ, que vão ser ajustados. Muito parecido com os pesos e os bias de uma rede neural, né? Essas conexões cujos pesos são aprendidos no backpropagation. Tá? Então, é aqui essa parte análoga ao que a gente faz na rede neural. Tá? Tem os pesos e a gente vai ajustar os pesos com o processo de aprendizagem. Legal? Então, é isso, 3 camadas. Codificação da informação, a parte ali onde a aprendizagem vai ser feita e a medida para a gente recuperar a informação clássica. Mas você pode estar se perguntando, por que precisa recuperar a informação clássica? E aí entra a principal abordagem da segunda onda, né, que é usar os métodos híbridos, tá? Método híbrido, parte clássico, parte quântico. Então, o que isso quer dizer, né? Primeira onda, pessoal, a gente tinha algoritmos 100% quânticos, né? Algoritmos que têm aquela prova de performance, tudo mais, só que vão ser executados daqui a algumas décadas, né? Então, como resposta a isso, na segunda onda, o pessoal falou, olha só, a gente não precisa fazer tudo no computador quântico, até porque não dá, né? O computador quântico que a gente tem hoje, que a gente vai ter nos próximos anos, ele não é grande, ele é ruidoso, então não dá para fazer tudo. Mas a gente pode usar parte, tá, do nosso problema, da nossa pipeline de modelagem, e usar o computador quântico ruidoso pequenininho que a gente tem. Quem sabe com essa pequena parte a gente já tenha alguma coisa interessante. Tá? Então é essa ideia. Na segunda onda, o pessoal propõe esses algoritmos híbridos, parte quântico, parte clássica. A gente faz no computador clássico, porque o computador clássico é bom para fazer, né? Que no nosso caso vai ser exatamente o backpropagation, tá? A otimização dos parâmetros. A gente não tem muito problema assim, em otimizar, sabe, a priori, assim. A gente sabe, redes neurais são treinadas, né? Aí não está no nosso grande problema, né? Então, isso a gente faz classicamente. O computador quântico, ele vai ser utilizado justamente na forma de explorar o nosso espaço de features, na forma que a gente vai, em como que a gente vai processar a nossa informação, tá? Então, seria muito ali a parte da arquitetura da rede neural, o forward propagation. Como que a gente vai fluir a nossa informação e processar ela com o objetivo de separar. Separar porque eu estou falando de classificação. Eu quero separar as minhas classes. Isso a gente vai fazer, a estratégia de separação, a hipótese do modelo vai ser quântica. Tá? Mas aí, o treinamento em si, que é a parte lá de otimização dos parâmetros, isso vai ser clássico. Porque a gente consegue fazer bem. Tá? Então, o grande ponto é,
será que eu consigo explorar o espaço melhor com o circuito quântico? Né? Será que o forward propagation pode ser feito melhor usando essa parte quântica? Isso é o que motiva a segunda onda, tá? E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, o grande ponto é, a gente não está necessariamente agora interessado em fazer mais rápido. A gente está interessado em fazer melhor, tá? Quem sabe, com esse circuito quântico, eu tenho um modelo que é expressivo, mas não chega a overfitar, sabe? Um modelo que generaliza melhor. Um modelo que, enfim, né, tenha boas propriedades do que a gente espera de um bom estimador, de um bom modelo de aprendizagem. E pode ser que ele demore um pouco mais, mas tudo bem. A gente está explorando, está fazendo a aprendizagem de maneira melhor. Legal? Então, essa é a ideia. Por isso que a gente diz que esses algoritmos são híbridos, tá? Parte quântica, parte clássica. E aí, por fim, entendida essa estrutura geral, que a gente vai ver daqui a pouco treinada, e o variacional, né? Onde que entra no jogo. Então, o variacional é uma questão um pouco histórica, assim, digamos. É baseado no conjunto de métodos muito utilizados na física, sobretudo ali para fazer cálculos de simulação quântica, de química quântica, tá? Então, na indústria farmacêutica, indústria de materiais, coisas assim, tá? São métodos aproximativos para a gente conseguir resolver alguns sistemas que são bem complexos. E aí tem esse chamado princípio variacional e os métodos variacionais derivados dele. E o ponto é que, historicamente, a gente teve ali alguns algoritmos quânticos que foram propostos em cima desses métodos, em cima desses princípios. E esses algoritmos quânticos, eles também usam essa abordagem híbrida, tá? Parte clássica e parte quântica. Então, dado isso, a gente acabou adotando o nome de todas essas rotinas híbridas, assim, parte clássica, parte quântica, a gente chamou de variacional, tá? Então, por isso que é mais fácil falar variacional, em vez de falar toda essa história que eu contei para vocês, tá? A comunidade entende, daí o nome. Legal? Tudo com base nesse método variacional aí. Fechado, pessoal? Então, é isso. Agora que a gente entende bem um pouco a estrutura do método, vamos para a prática, tá? O dataset que a gente vai utilizar vai ser o Iris, tá? Mas pode estar pensando, nossa, cara, que overkill, né? O Iris, a gente sabe que ele é fácil, né? Ele é quase linearmente separável. Não é linearmente separável, né? E você não precisa de um algoritmo quântico para treinar e separar o Iris. Eu sei, não precisa, pessoal, mas aqui é uma prova de conceito, tá? Lembre-se da filosofia do que a gente faz aqui em pesquisa hoje em computação quântica. Vamos mostrar que funciona num dataset fácil, um dataset que a gente conhece, a gente entender a estrutura e aí, claro, começar a aplicar para problemas mais interessantes. Tá? Então, é por isso que eu estou usando o Iris, que eu tenho certeza todo mundo aqui, pelo menos, já ouviu falar sobre o Iris, né? E essa carinha dele, dataset com 3 classes. Uma classe é muito fácil de separar, essas duas aqui é um pouquinho mais difícil, né? Dá para ver aqui nas projeções que tem uma certa sobreposição. Mas, enfim, não é difícil de separar. Então, a gente espera que o nosso algoritmo tenha uma boa performance, sim. E, pô, se tiver uma boa performance, beleza. Pelo menos a gente está, pelo menos, recuperando o que a gente teria classicamente, né? E se tiver ruim, aí não serve nem para resolver um problema fácil que a gente resolvia antes. Então, esse é um pouco o argumento, tá? Não é para ser tratado como um benchmark, nem coisas do tipo assim, que é só realmente um dataset simples para a gente explorar a técnica de maneira controlada. Legal? Então esse é o nosso dataset, tá? Então aqui só ali, train, test, split, validação, alguns pré-processamentos por Keras, nada demais. E agora a gente vai efetivamente começar a construir a arquitetura do nosso modelo. Tá? Então a primeira parte aqui vai ser, eu vou primeiro explorar com vocês cada uma daquelas camadas, né? Então a camada do feature map, a camada variacional e a camada da medida. Vamos ver como que a gente vai construir essa arquitetura do circuito quântico, da parte quântica do nosso algoritmo. Tá? E a gente vai fazer isso usando as ferramentas da Pennyline. Tá? Então não precisa se preocupar muito com código e nada do tipo. O interessante é a gente ver a ideia. Tá? Então a primeira parte do feature map é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou pegar a informação clássica e vou carregar essa informação, eu vou mapear ela para uma representação na forma de informação quântica no circuito. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Note aqui que eu tenho 4 features, essa é uma escolha minha, eu vou usar um qubit para cada uma das features do Iris, beleza? E só um ponto, pessoal, para quem não... Bom, se tem alguém que não conhece o Iris, essa é a carinha dele, tá? É um dataset aqui, tem 4 features e algumas várias observações, beleza? Então essas são as features que a gente vai codificar uma a uma em cada um dos qubits, tá? E como que eu vou fazer isso? Vejam só, se eu pegar aqui, por exemplo, a primeira observação, né, que foi o que eu usei aqui em cima, vejam que essa primeira observação tem para essa primeira feature valor 7.9, para a segunda 3.8 e assim vai. Dá uma olhada aqui no desenho. Aqui no desenho, olha só, a gente tem 7.9, 3.8, 6.4, 2. Exatamente os valores assumidos pelas respectivas features aqui no nosso
pelas respectivas features de informação clássica. Essa informação, tá? O valor das features é codificado no nosso circuito quântico como um parâmetro desse gate, tá? Dessa transformação que a gente vai ali aplicar aos nossos qubits. Só para explicar um pouquinho mais de detalhes, esse gate aqui é um gate de rotação no eixo X, por isso chama RX, e esse 7.9 é, portanto, o ângulo de rotação que a gente vai aplicar. Então é assim que a gente codifica a nossa informação. A gente pega a informação clássica, isso que eu quero dizer com informação clássica, né, as features de uma dada observação, e a gente passa essa informação na forma dos ângulos que vão estar parametrizando uma determinada transformação que a gente faz nos qubits. E aí pronto. Com isso, a gente tem a nossa informação clássica codificada, representada no estado quântico. Legal? Esse é o feature map. A segunda parte, a segunda camada, é onde a gente tem um pouco mais de liberdade, que é tipo, qual vai ser a arquitetura da parte que vai aprender, né? Que vai ter os pesos que vão ser determinados. Então, essa aqui é uma possibilidade, tá? Usando esse códigozinho bem simples, é uma possibilidade, tá? Eu tenho vários gates parecidos, esses gates de rotação, tem esses gates aqui azuisinhos que interagem nos qubits. Enfim, você perceba que em todos esses gates a gente tem esses ângulos aqui, que no nosso caso aqui, olha, foi gerado aleatoriamente, tá? Então a gente tem esses como nossos pesos iniciais. É exatamente como o caso de uma rede neural clássica. A gente inicializa aleatoriamente os nossos pesos, tá? Que estão aqui parametrizando as operações que eu faço no circuito quântico. Olha que loucura, mas é isso. É uma operação parametrizada, bem como uma rede neural é parametrizada. Nosso objetivo vai ser atualizar esses pesos para que eles minimizem uma função de custo. Tá? Então, exatamente como a gente está acostumado. O ponto é que a gente tem muita liberdade em construir qual vai ser essa arquitetura, quais são os gates que eu vou aplicar, em qual ordem e por aí vai. E de fato, eu poderia, por exemplo, aqui colocar mais uma camada variacional, né, e ter mais pesos aqui. Né? Então, essa é uma outra arquitetura possível. Eu poderia, inclusive, mudar a minha arquitetura e usar a minha camada variacional desse jeito. Não precisa se preocupar com os detalhes, mas visualmente dá para ver que é diferente, né? Aqui eu tenho alguns blocos de parâmetros, aqui os parâmetros são menores, assim, eles estão aqui de maneira sequencial. Então são formas diferentes da gente explorar como que a gente vai ter a arquitetura do nosso circuito quântico, né? Do circuito quântico variacional. Muito parecido com a liberdade que a gente tem na arquitetura de redes neurais clássicas, né? Quantas unidades eu vou ter, quantas camadas ocultas e coisas do tipo. Né? Então, mesma coisa aqui, a gente tem essa liberdade, que é inclusive uma das dificuldades que eu mencionei para vocês da segunda onda. Cara, é muita liberdade. Até hoje a gente não sabe assim, quais são algumas classes de arquiteturas que funcionam super bem, classes assim que são boas para determinados problemas, sabe? Que nem a gente tem, sei lá, arquitetura convolucional para imagem, recorrente para dados sequenciais. Ainda está se discutindo, né, como que a gente tem essas propostas de boas arquiteturas, mas é isso, é o que a gente vai fazer e experimentar nessa nossa abordagem da segunda onda. Legal? Por isso que veio a resposta da terceira onda, né? Vamos, cara, chega de tirar no escuro, vamos tentar formalizar a teoria, tá? Mas enfim, aqui a gente tá na segunda, e é isso, temos muita liberdade. Na prática, testa, né? Vamos testando. Tá, então no final a gente vai juntar tudo, e esse vai ser o nosso circuitozinho quântico, tá? Aqui o feature map, tá só essa primeira camadazinha aqui de carregar os dados. Aqui eu não vou ajustar nada, né? Todos os meus parâmetros aqui desses gates são as próprias features, então não tenho que ajustar, é input. E aqui são os pesos que a gente vai efetivamente ajustar durante o processo de aprendizagem. E no final tem a medida, tá? Eu acho que eu esqueci de mencionar, mas rapidamente essa imagem vai deixar muito claro o que a gente vai fazer. É isso, tá? Quando a gente tem a medida no final, a gente vai passar as nossas features uma a uma no circuito quântico, vamos medir. As medidas, elas vão representar exatamente as nossas predições, tá? O predict proba do nosso modelo. E aí, nossa predição, Y chapéu, vai ser informação clássica, né? Lembra que a medida recupera informação clássica. Eu tenho os targets reais, o Y real. Com isso, eu construo uma função de custo clássica também. E aí eu venho aqui e faço otimização, o backpropagation, atualizo os pesos só da parte variacional. Tá? E isso é o treinamento. Bacana? Então, deixa eu botar para rodar. E agora aqui, vocês vão ver ao vivo o treinamento acontecendo. Enquanto está rodando, esse é o único código que eu vou discutir com vocês para vocês verem como é simples, tá? E é isso, ó. Tá acontecendo. Tá aí. Os epochs acontecendo. Tá aí a nosso treinamento, de fato, acontecendo do nosso circuito quântico, tá? Demora um pouco. Daqui a pouco eu discuto por que demora. Mas é isso. Tá acontecendo. Vocês estão vendo um algoritmo quântico sendo treinado. Tá legal? Vou discutir rapidamente aqui. Essa é uma parte, pessoal, aqui da nossa talk que a gente vai ver daqui para frente. Eu vou mudar um pouquinho a arquitetura para vocês. Tá? Vou mostrar
considera essa outra arquitetura aqui com uma outra parte clássica, densa, considera essa outra arquitetura aqui, e vai demorar um pouquinho, tá? A gente vai ter que esperar alguns minutos para rodar cada uma delas. Então, eu acho que é interessante a gente abrir aqui já para discussão, perguntas, assim, já pode discutir, para a gente não ficar perdendo tempo só vendo os epochs acontecendo, tá? Antes disso, então, antes de abrir para perguntas, eu só vou explicar esse código, tá? E mostrar para vocês como que eu integro a Pennyline com o Keras de maneira quase sem sentir, e aí a gente vai ver o resultado aqui no final, beleza? E aí eu explico no meio do caminho porque que tá demorando, tá? Então é o seguinte, notem aqui que essa parte é simplesmente a definição do circuito quântico, tá? Exatamente, ó, esse códigozinho aqui de cima é igualzinho, só copiei lá embaixo só para ficar mais fácil, tá? Então aqui é o que define essa arquitetura, o que é o feature map, o que é o variacional, tá? A parte do circuito quântico. E aí depois, daqui para frente, pessoal, quem aqui mexeu com Keras, eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem, sabe muito bem o que está acontecendo aqui. Eu venho aqui, instancio objetos, vai ser um modelo sequencial, e aí eu coloco aqui qual que é o primeiro ponto do meu modelo sequencial, que é, olha só, esse VQC layer, que é essa função, que é o circuito quântico, ele vai ser transformado pelo Pennyline, ó, que o Amel aqui, a biblioteca maravilhosa, vai transformar esse circuito quântico numa camada clássica que seja interpretável e que seja operacionalizável pelo Keras. Olha que loucura. É o que o Pennyline permite ter essa integrabilidade muito alta, de modo que ele consiga fazer o backpropagation em todas as camadas, ambas as clássicas e as quânticas, de maneira sem que a gente nem perceba. Tá? Então, é com isso aqui, essa é a principal linha de código, né? Que a gente simplesmente bota ali uma camada. Uma camada que pode ser quântica, pode ser o que eu quiser, sabe? Eu boto ali e aí o Keras otimiza pra gente de maneira quase que a gente nem sente. Legal? Então, é isso. É esse o ponto importante. E aí, no final, eu só coloco aqui uma funçãozinha de ativação softmax, né? Só porque a gente tem aí um problema de 3 classes. E aqui a gente otimiza, né? Pegamos aqui o otimizador, como eu falei para vocês, um otimizador clássico, tá? Um ADA, um tradicional. Definimos aqui a nossa função de custo, que vai ser a log loss aqui, enfim. Categórica, que tem multiclasse. E beleza, botamos para treinar, tá? E na hora de botar para treinar, ponto fit, beleza, é o que está acontecendo aqui. E aí a pergunta, né? Eu coloquei só 10 epochs, então já vai acabar aqui agora. Por que tá demorando, pessoal? Não era para demorar, né? O íris é tão pequenininho e tal. Ponto importante. Aqui eu não estou usando um computador quântico de verdade, tá? O que eu estou fazendo é simulando o que seria o computador quântico. Ou seja, eu estou simulando esse forward propagation. Porque se eu fosse usar um computador quântico real, eu teria que mandar esse código para a nuvem, para algum servidor onde eu tenho um computador quântico, esperar a fila, pagar um dinheirão para depois ter a resposta e ia demorar ainda mais, né? Então, a pesquisa em computação quântica hoje é muito dependente dessa simulação, tá? Da gente criar os nossos algoritmos e ir simulando o que a gente espera do hardware quântico para que a gente não precise, de fato, usar o hardware quântico, porque é algo caro e não tão produtivo na escala atual. A gente só usa quando realmente tiver que testar coisas assim finais, né, para fazer a prova de conceito. Então, por isso que está demorando, tá? Porque eu estou tendo que, no meu computador local, notebook tradicional, simular o que o computador quântico está fazendo. E aí, esse forward propagation demora, o back propagation também demora, por isso que está demorando, tá? Mas não é muito. 3 minutinhos aqui, ele rodou os 10 epochs, e o que importa, será que deu bom? Né? Dá para ver aqui que parece que sim, ó. A nossa loss estava caindo, a acurácia está alta, e de fato, bom, a gente consegue ver isso aqui no histórico, né? Ó. Olha só, a função de custo caindo, então aprendemos, legal? E aqui a acurácia subindo, opa, aprendendo. E tá aqui, bom, uma avaliação no final, só para a gente concluir. Né? Então aqui você vê que não está perfeito, né? Eu cometi 3 errinhos aqui, justamente naquelas classes que são mais difíceis de separar, aquelas duas, na base de treino e na base de teste aqui também, 3 errinhos. Então não está incrível, né? Porque a gente sabe que com computadores clássicos a gente consegue quase 100%, mas não está ruim, né? Tá bem legal, cara. E para um primeiro teste, para uma primeira arquitetura que a gente nem teve tanto cuidado em otimizar o que seria a arquitetura e tudo mais, tá super legal, né? Então é isso. Aqui vocês viram ao vivo um modelo quântico sendo treinado. Legal? Então agora eu vou abrir para as perguntas e eu vou só deixar rodar essas outras coisas aqui e a gente vê o resultado no final. Tá? Então, ó, vai acontecer o treinamento igualzinho, tá? Demorar um pouquinho e vai acontecer. O que mudou? Só para mostrar para vocês o que mudou. Aqui eu coloquei uma camada clássica no final. Então eu não passo direto pela ativação no output. Eu passo por uma camada densa. Então aqui, ó, simplesinho. Começo adicionando a camada quântica, depois adiciono uma camada clássica. Isso é modelo híbrido, tá? E quem sabe isso aqui seja melhor, tá? Modelo híbrido, parte clássico, parte quântica. E esse outro aqui, só para mostrar para vocês que também é possível, eu posso colocar clássico quântico alternado, eu montar a arquitetura que eu quiser, claro, sujeito a alguns aos matches de dimensionalidade, né? Mas
eu monto o que eu quiser, tá? Nesse caso aqui, eu começo com uma densa, com ativação ReLU, aí depois eu passo para quântica, aí depois eu tenho uma outra densa, e aí no final eu tenho output, né? Então, os pesos, eles são ajustados nessas 3 etapas aqui. Beleza? Então vamos deixar para rodar. E aí, ok. Aqui eu termino, tá? A gente só vai ver o resultado no final. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se entusiasmado pela área e percebido que não é algo de outro mundo, tá? É claro, tem muitos termos, tem algumas coisas assim que podem ser não muito claras, mas vejam que é concreto, é Python, e qualquer um pode fazer. Vocês estão a um pip install de distância de começar a brincar com essas coisinhas aqui. Fechado, pessoal? Então, bom, muito obrigado pela atenção. Agora, eu acho que vou fazer assim, eu acho que o pessoal vai dar alguns avisos, aí a gente volta para as perguntas, a gente discute. Fechado? E aí no finalzinho eu mostro para vocês o que aconteceu. Eu juro para vocês que eu não vou mexer aqui, tá? Vai ficar treinando, depois a gente vai ver o resultado. Beleza? Então, bora lá. Acho que o Zig vai dar alguns avisos, algumas coisas. Muito obrigado, pessoal. Fiquem aí, hein? Vamos ter uma discussão legal agora. Valeu! Opa, já tá aparecendo aí, né? Tá, pessoal, antes da gente abrir para as perguntas aqui, eu gostaria só de passar rapidinho. Aqui a gente está compartilhando com vocês algumas comunidades, então tem a nossa comunidade do Meetup, nossa comunidade do Medium também, para vocês seguirem. O Itaú está sempre contratando, então tem diversas vagas aqui diferentes, e igual o André está trabalhando com computação quântica, a gente tem cientistas de dados trabalhando desde times com áudio, com visão, com fraude, então deem uma olhada lá no 99 Jobs, vê se tem alguma vaga aí que é a sua cara e aplica. E, por favor, também deixem um feedback aqui nesse último QR Code. Isso daqui ajuda bastante para a gente estar melhorando o Meetup. Então, por favor, deixem o feedback de vocês, tá? E aí, agora eu vou abrir para as perguntas aqui. Passo para ti, Lucas. Alô, pessoal, estão todos me ouvindo? Sim, Lucas. Ah, ótimo. Vamos começar as perguntas aqui, André, enquanto o modelo treina, né? O famoso, quem sabe, faz ao vivo aí do seu modelo. Vamos lá. Uma pergunta anônima se o banco vai substituir os mainframes por coprocessadores quânticos. Ótima pergunta. Muito bem, assim, a gente, como eu mencionei, hoje a gente não vai fazer nada produtivo, né? Então, hoje, o máximo que a gente vai fazer, em termos de hardware, é testar uns hardwares, fazer prova de conceito. Mas vai chegar um dia, daqui, a gente viu ali, né, 2023, 5, 10 anos, que a gente vai ter hardwares na escala que é suficiente, que possibilita a gente começar a resolver alguns problemas, de fato, com o computador quântico. Seja em machine learning, seja em qualquer outra etapa aí, qualquer outro tipo de problema. Só que nesse caso, é difícil a gente imaginar, a não ser que tenha uma revolução muito grande e o hardware fique super barato, mas é difícil a gente imaginar atualmente que cada empresa vai ter o seu computador quântico, sabe? O modelo que está se construindo hoje é um modelo assim, algumas empresas têm um hardware quântico, elas vão estar lá, vocês viram lá a cara do computador quântico, né? É um trambolho, é uma coisa bem grande assim, e não é à toa. A gente tem que ter um controle muito grande de isolamento do sistema quântico, dos qubits que estão lá no meio, lá no interior fazendo processamento com relação ao ambiente. Porque se tiver qualquer ruído, qualquer interação a mais com o ambiente, a gente perde todas aquelas 3 propriedades legais que a gente utiliza na computação quântica. Então, é muito difícil você manter um hardware quântico. Então, o modelo que a gente imagina é que algumas empresas vão ter um hardware quântico grande, escalável e disponível comercialmente para quem tiver interesse acessar remotamente. Tá? Então, é isso que a gente imagina. Então, provavelmente o Itaú não vai substituir os mainframes, mas ele poderia sim, substituir os mainframes por um computador quântico nosso. Mas ele pode substituir no futuro, sim, bem no futuro, né, parte de alguns processos rodar na através da nuvem, batendo lá no computador quântico como uma parte do processo de toda essa pipeline. Legal? Então, é isso. Inclusive, a gigante Amazon já está encaminhando para isso. Hoje existe um serviço na AWS chamado AWS Bracket, que se propõe a fazer exatamente isso. Hoje, vocês, qualquer um que quiser, já pode acessar alguns desses hardwares quânticos comercialmente disponíveis através da AWS. Você tem lá o preço, né? Você paga um pouquinho por shot, um pouquinho por experimento, e você já pode começar a experimentar. E a gente imagina que esse vai ser um modelo que vai se escalar conforme o hardware também escala. Beleza? Ótima pergunta. Muito bom.
Muito bom, André. Uma outra pergunta aqui da Amanda, um pouco parecida com essa, é se o Itaú tem a intenção atual ou futura de construir um computador quântico ou comprar um hardware quântico. Perfeito. É bem isso mesmo que a gente falou, né? Intenção não, né? Por enquanto não sei, daqui a um tempo quem sabe, mas por enquanto não, definitivamente não. Tudo que a gente faz de trabalho é o trabalho no lado do software, né? De solução. A gente não mexe com hardware e a gente vai simplesmente acessa quando precisa e no futuro eu imagino que vai ser esse o modelo mesmo, tá? De acessar através da nuvem as pessoas, essas empresas que disponibilizam como um serviço, né? O computador quântico. E dado que a gente está migrando para a nuvem como um todo mesmo, né? Eu acho que assim, tá cada vez mais quase todas as empresas fazendo essa transição para a nuvem. Então eu acho que vai ser algo que a gente nem vai sentir tanto quando começar a ser possível, né? Só mais um nozinho quântico lá no meio da pipeline como um todo. Beleza? Muito bom, André. Uma pergunta aqui do José Augusto. Existe potencial de quanto machine learning se tornar carro-chefe dos cientistas de dados no futuro? Legal. Ótima pergunta, cara. Eu espero, sinceramente, que sim. Boto minhas fichas nisso tudo, né? Até porque, mas eu sou suspeito para falar. Sou apaixonado por isso tudo. Mas potencial existe, cara. Foi o que a gente comentou. Hoje, a gente tem muito mais pergunta, muito caminho para andar até a gente ter essas coisas assim bem estabelecidas que a gente tem em aprendizagem de máquina tradicional, sabe? Tem um caminho longo. Então, por alguns anos ainda, eu imagino que a gente vai ter que fazer muita pesquisa fundamental até que essas ferramentas se tornem assim muito facilmente utilizáveis e de impacto muito forte. Mas, então assim, como a gente não tem as respostas garantidas, pode ser que não, tá? Como qualquer pesquisa de fronteira, pode ser que isso aqui não dê em nada, né? E aí, um cientista de dados não vai precisar saber. Mas, dando certo, e eu trabalho para que dê certo, tem muitos cientistas que estão trabalhando para que dê certo, e a gente tem algumas evidências circunstanciais para achar que sim, vai dar certo. Aí sim, eu imagino que a computação quântica, enquanto o machine learning, vai fazer parte do repertório dos cientistas. Mas, não sei se foi exatamente no sentido que você perguntou, mas o ponto é que quando chegar nesse ponto, né, a gente tiver escalabilidade, essas técnicas se mostrarem muito úteis, vai ser algo bem parecido com o scikit-learn, sabe? A gente vai importar uma classe e vai ter alguns hiperparâmetros para brincar e vai treinar o modelo, sabe? A gente não vai precisar entender o que está acontecendo com o circuito, assim. Né? Então, acho que é para isso que as coisas vão caminhar, sabe? Para ter uma caixinha preta para a gente utilizar, algum solver, sabe? Bate lá, você resolve pronto. Então, isso é a esperança. Se tudo der certo, se realmente virar algo de impacto, eu acho que é para aí que vai caminhar, tá? Mas, de novo, está muito longe, tá? Por isso que, se você se interessou e quer percorrer esse caminho até chegar lá, aí não tem jeito. Aí tem que estudar mecânica quântica, estudar computação quântica e pensar naquele baixo nível, como eu mostrei para vocês, o nível de circuito mesmo. Legal? Boa. Muito bom, André. Uma outra pergunta aqui, anônima agora, como é o output com esses testes que não é possível atingir de forma concreta? Eu não sei se eu entendi exatamente, cara. Você diz output, assim, o resultado da medida no circuito quântico. Bom, eu vou responder nesse sentido, tá? O ponto é, vamos ver se entendi. Né? Então, posso compartilhar a tela novamente? Eu sei que tá com os QR Codes aí, mas eu poderia? O que vocês acham? Atrapalha muito? Não, Claro, 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 pode. Pode? Tá bom, beleza. Só compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo, né? Então, no caso aqui, o output, como a gente comentou, ele é um output clássico. Então, eu tenho que fazer a medida do circuito quântico e no final eu recupero a informação clássica. E aí, por enquanto, né, dado que a gente não tem um computador quântico escalável, tudo que a gente faz, como eu ensinei para vocês, é simulação. Então, o output que a gente tem aqui, desse circuito sendo simulado, nada mais é que um vetor, um escalar, uma matriz, tá? Alguma coisa assim, em termos de álgebra linear. Até porque quando você começa a estudar mecânica quântica, computação quântica, você percebe que a linguagem utilizada é álgebra linear. Então, é assim que a gente utiliza, tá? E quando a gente faz as simulações, a gente tenta reproduzir o comportamento do hardware de maneira mais assim, com fidelidade possível o que o hardware de fato faz, e é com isso que a gente faz os nossos experimentos. Tá bom? Não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta e respondi ela,
mas é nesse sentido, tá? Os outputs, eles são tratados classicamente, tanto na simulação, quanto também no hardware, basta a gente fazer a medida. Beleza? Muito bom, André. Agora uma pergunta do Igor. Ele está perguntando se, na sua opinião, o estudo de Unsupervised Machine Learning dentro de Quantum Machine Learning tem algum potencial nos próximos anos? Na sua opinião, quais são as principais barreiras e obstáculos? Você já Roger. respondeu parcialmente essa, né? Sim, mas é muito legal a pergunta, porque falou especificamente sobre unsupervised, né? Então, tudo que a gente fez aqui, o que eu apresentei, é supervisionado, e tem sim uma área de pesquisa, tem alguns pesquisadores que olham em particular para aprendizagem não supervisionada. E tem um conjunto de técnicas particular diferente dessas aqui que a gente está trabalhando. E tem alguns pesquisadores que dizem que a aprendizagem não supervisionada quântica é até mais natural do que a aprendizagem supervisionada, dado o interesse estrutural que a gente tem com a aprendizagem não supervisionada, né? Tipo, clusterização, detecção de anomalia, redução de dimensionalidade, são coisas estruturais e a computação quântica é estruturalmente muito interessante nesse sentido algébrico, né? Desse espaço de Hilbert e coisas do tipo. Então, há alguns argumentos de que sim, o caminho não supervisionado é muito interessante e tem vias de exploração muito legais, mas por enquanto o trabalho grande que foi feito foi no lado supervisionado, tá? Tem alguns trabalhos sim não supervisionados, você pode procurar no Supervised Quantum Machine Learning, você acha alguns artigos e coisa do tipo, mas você vai ver que são em contextos ainda um pouco mais incipientes, tá? Mas é muito legal, eu sou super interessado por isso também, e vamos ver no que vai dar, né? Em particular, também sugiro para quem for dar uma pesquisada, procure sobre a relação que foi estabelecida muito recentemente, sobretudo pela Maria Schuch, novamente falando dela, entre métodos de aprendizagem de máquina quântica e métodos de kernel. Isso é muito legal para quem já estudou métodos de kernel. SVM é um exemplo, mas métodos de kernel de maneira geral sabe o poder que essas coisas têm. E é muito interessante que ela provou, ela mostrou que a aprendizagem supervisionada é o método de kernel, sabe? Aprendizagem supervisionada quântica, desculpa, é o método de kernel. Então tem uma ligação muito forte, muito bonita e muito rica para a gente explorar daqui para frente. Mais para aprendizagem supervisionada. Aí tem alguns pesquisadores que estão puxando isso e mostrando que na não supervisionada também isso se traduz, pode ser explorado. Então é algo incipiente ainda, mas acho que vai ser muito interessante acompanhar os próximos passos aí, os próximos episódios. Beleza? Ô, Lucas, rapidinho, cara, só antes de você mostrar, posso só mostrar o resultado aqui? Aí eu volto para vocês mostrarem o QR Code. Só para Claro. mostrar aqui, vamos ver se deu certo, Pode né? mostrar, Então, André. pô, valeu. Treinou aqui, ó, 3 minutinhos, treinou, 10 epochs, beleza. E olha só, né? Até parecia que dava para alguns epochs a mais, quem sabe, né? Poderia melhorar, mas esse foi o resultado, né? Notem aqui que na base de treino a gente conseguiu quase perfeitamente, só um errinho só, então tá legal, né? E realmente aquele lado que era mais difícil. E aqui na base de teste, que é o que importa, a generalização também, ó, só um errinho. Então tá realmente muito legal. E note o que a gente fez de diferente. Só colocando uma camadinha clássica densa no final, tá? Para realmente alavancar as duas coisas desse modelo híbrido de fato. Tá, então, veja que com uma pequena modificação a gente conseguiu ter resultados melhores. Tá? E aí, é essa a segunda onda, tá, pessoal? Muito experimental, muito iterativa, assim, muito heurística, como eu falei para vocês. Tá? A gente testa, vai testando arquiteturas diferentes, até ter algo que vale a pena, que seja bom para o nosso problema de interesse. Tá? Aqui está mostrado para o Iris, mas como eu falei, dá para você aplicar isso tudo para datasets mais importantes, mais significativos. Tá? E só aqui acho que já rodou também. Ó, esse terceiro aqui, quem sabe, vamos botar uma camada densa no começo. Nesse caso, vamos ver se deu bom, deu ruim. Parece que tá legal. Foi melhor que aquela parte que era só quântica, mas foi pior do que essa última só com camada densa, né? Mas é pior naquelas, tá muito próximo. Então, é isso. Espero que tenha ficado bem concreto para vocês e mostrar como que é essa abordagem minha heurística da segunda aula. Beleza? Lucas, volta lá, cara, valeu. Aí eu termino aqui, pode compartilhar os QR Codes caso vocês queiram, tá? Vou parar aqui. Ótimo, André. Mais uma pergunta aqui anônima se existe algum estudo que comprove o poder de generalização de modelos usando técnicas de Quantum Machine Learning. Se sim, se pode indicar a leitura. Adorei. Isso é terceira onda em essência, né? Terceira onda é isso, os caras
abriram lá um livro de teoria de aprendizagem estatística, pega tudo aquilo, aquelas desigualdades, os bounds, pega a teoria VC, coeficiente de Shetland, informação, aqueles coeficientes lá de informação, e, cara, vamos ver se a gente consegue fazer uma versão quântica. Então, sim, tá. Como eu mostrei, a terceira onda, ela é bem mais recente. Os principais trabalhos são do ano passado, assim, sabe? 2021 mesmo, tá muito, muito recente. Mas os trabalhos, eles foram exatamente nessa linha, tá? Então, tem alguns que já mostram isso, tipo, não provam, tá? Mas discutem, indicam caminhos justamente nesse lado, tá? Vamos provar a generalização. Então, eu tenho, sim, trabalhos para indicar. Acho que a gente vai passar depois para vocês, eu passo um apanhado, assim, de artigos, tá? No follow-up. Mas se você procurar no Google aí, Quantum Machine Learning Generalization, você já vai achar alguns artigos nessa linha. Essa é a terceira onda, pessoal, que é muito, muito legal, né? E vai para o lado da teoria. Beleza? E indo também de encontro, muita gente está perguntando sobre os materiais, se vai ser disponibilizado. A gente está em processo de subir esses vídeos no YouTube, então em breve vai ter, a gente está em processo para vocês terem essa gravação, e a gente vai mandar nos próximos dias um e-mail de follow-up com algumas recomendações do André de materiais sobre o assunto, né, André? Perfeito. Até o final dessa semana a gente vai mandar. Legal. Exato. Eu vou mandar alguns artigos da primeira, da segunda, da terceira onda, para vocês sentirem um pouco como é que é e esses materiais para vocês. Boa. Ótimo. Mais uma pergunta aqui, André. Pergunta do Diego. Como você consegue simular o modelo quântico? Como é feito isso? Porque, teoricamente, o seu PC não é um PC quântico. Como funciona essa simulação? Ótima pergunta, muito legal. Exatamente, meu PC é clássico, né? Então, o que a gente faz é aquilo que eu tinha comentado previamente. Matematicamente falando, a linguagem da mecânica quântica é álgebra linear. Assim, sem zoeira, tá? É realmente álgebra linear. A gente formaliza tudo em termos de espaços vetoriais, operadores unitários e coisa do tipo. Então, quando a gente fala de um qubit, né, a gente bate o olho aqui, sei lá, no circuito quântico, um qubit ele é representado, nessa representação de álgebra linear, por um vetor. E os gates, as nossas portas lógicas quânticas, são representadas por matrizes. Matrizes bem especiais, tá? Matrizes unitárias, mas matrizes, tá? Então, sabendo disso, a gente pode programar ali na mão um simuladorzinho quântico, simplesmente sabendo que, olha, eu começo com o estado inicial, que é um vetor inicial, aplico essa matriz, o que acontece com ele? Multiplicação, vetor de matriz. Tá? Realmente, atuação de transformação linear sobre vetores. A gente vai fazendo isso em sequência e no final a gente mede. Então, é possível simular, tá? Realmente tendo em mente essa representação matemática do que está acontecendo. A dificuldade é representar algumas características do hardware, tipo ruído, né? A gente sabe que tem ruído aqui no meio e tal. Isso é um pouco mais difícil, mas também mesma coisa. Se eu quiser simular o ruído, eu posso usando todo o formalismo de álgebra linear da mecânica quântica, tá? Então é assim que a gente faz, legal? O problema é o seguinte, só para finalizar, eu consigo simular até um determinado ponto, tá? Porque a computação quântica ela escala exponencialmente, justamente por causa da superposição. Lembra que a gente conseguia representar todos os 2 elevado a n estados possíveis e tudo mais? Então, chega um ponto, em termos de tamanho do circuito quântico, em profundidade dos gates, e em tamanho, em número de qubits, que é impossível a gente simular no computador clássico. Simplesmente porque falta memória, falta processamento. Tá? Então, dá para simular sim, usando esse formalismo que eu falei para vocês, de álgebra linear e tudo mais, mas até certo ponto. Tá? Inclusive, no ano passado, a IBM lançou o computador quântico novo deles que tem 100 e poucos qubits, 140 e poucos, se eu não me engano. E, cara, eles falaram, olha, daqui para frente não dá mais para simular. E, realmente, 140 qubits, isso representa 2 elevado a 140 estados possíveis que eu preciso contabilizar. Olha que loucura, eu teria que trabalhar com vetores que tem isso aqui de dimensão, tá? Então, tipo, sabe, impossível, né? Então chega um ponto que não dá mais para simular. E aí que é onde o hardware vai ser necessário mesmo. Então a gente simula coisas pequenininhas, né? Porque, com 4 qubits aqui, 2 elevado a 4. Aí é tipo, só 16 dá pra gente trabalhar. Beleza? Ótima pergunta. André, mais uma pergunta aqui do Lucas. Qual é o ganho de tempo de processamento esperado para um computador quântico? Ótimo. E eu fico muito feliz que você fez essa pergunta, cara, porque esse é um ponto muito importante que é legal a gente frisar. Eu sei, de novo, que muitas vezes a forma como a computação quântica é apresentada é como algo que vai
tornar a nossa computação mais eficiente, que a gente vai fazer as coisas mais rápido. Isso não é mentira, tá? Como eu falei, alguns algoritmos, os primeiros algoritmos de computação quântica, não estou falando nem de quantum machine learning, computação quântica mesmo, eles tinham esse objetivo. E a primeira onda de quantum machine learning também, como eu falei para vocês, o objetivo é speed up, provar que a gente faz as coisas mais rápido. Aí, respondendo a sua pergunta, em termos de tempo, é difícil responder exatamente, porque tempo depende do hardware, né? Depende da velocidade de clock, depende de várias coisas. O que o pessoal, isso até mesmo na computação clássica, a gente sempre analisa a eficiência de um algoritmo usando teoria de complexidade. Então a gente calcula, né, se calcula lá qual que é a complexidade daquele algoritmo, aquela coisa de Big O, sabe, notação O de N, O de N quadrado, O de exponencial de N, essas coisas. Então a gente calcula isso para o caso clássico e para o caso quântico. E aí a gente compara e fala que, olha, o quântico ele é exponencialmente melhor que o clássico, ele é polinomialmente melhor que o clássico. E aí a gente tem uma ideia, não em tempo, mas em complexidade computacional, que é a forma como algoritmos são comparados para eliminar esses vieses de tempo que são dependentes de hardware. Legal? Mas, então é isso. Respondendo agora a sua pergunta, em termos de complexidade, depende do algoritmo. Tem algoritmo que dá um ganho exponencial, alguns ganhos polinomiais, depende bastante. E, só para finalizar, esse não é o foco principal. Por isso que eu gostei muito da pergunta, né? Sim, grande parte da computação quântica se dedica a fazer as coisas mais rápido. Mas, sobretudo na segunda e terceira onda de quantum machine learning, e em alguns outros contextos também, não é o mais rápido que vai mandar. Tá? O que vai mandar é fazer melhor. A priori, fazer diferente. Né? A gente espera que fazendo diferente a gente faça melhor. Mas é isso, é fazer melhor. Tá? Em machine learning, o melhor pode se traduzir em como uma generalização melhor, como alguns de vocês perguntaram. Tá? Um modelo que generaliza melhor, com menos recursos, coisa do tipo. Tudo bem se demorar mais, tudo bem, mas a gente tem um modelo melhor. Legal? Então, isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. A gente ouve muito que computação quântica é para acelerar, mas não enxerguem um hardware quântico como simplesmente um hardware muito mais otimizado, sabe? Como se fosse uma GPU 2.0, que faz as coisas muito mais rápido. Não, o hardware quântico faz as coisas diferente, fundamentalmente diferente, o que pode levar a vantagens de eficiência computacional, de velocidade, mas não necessariamente. Pode levar também a fazer as coisas melhor, de maneira diferente. Beleza? Então, ótima pergunta. Obrigadão, cara. Muito bom, André. Tem uma pergunta aqui bem legal, é uma pergunta anônima. Sou físico e atuo como cientista de dados. Como pesquisador acadêmico na área de computação quântica, como trilhar o caminho até o time de tecnologia quântica do Itaú? Oh, que legal, cara. Muito bom. Assim, a gente de fato espera que com o tempo a gente vai ganhando visibilidade, o time cresça, né? E a gente acabe tendo que atrair pessoas. A gente quer muito isso, né? Por enquanto o time é bem pequenininho, mas a gente espera atrair pessoas no futuro. Então, a melhor coisa que você faz, cara, você já deu uma indicação. Estuda, continue estudando e se envolva com a comunidade. Eu sugiro bastante que vocês aprendam Qiskit, aprendam Pennyline, sabe? Aprendam esses frameworks de programação em Python. Como cientista de dados, certamente você já é confortável com Python, todas essas coisas. Então, realmente, aprender essas técnicas, essas ferramentas. Eu vou passar no link para vocês, alguns recursos de aprendizagem lá, quando a gente enviar o e-mail de follow-up. Mas é isso, se engaje, tá? Comece a montar um portfólio. Sabe aquela coisa que a gente sempre fala para quem quer virar cientista de dados? Abre um GitHub, começa a fazer projetinhos, monta um portfólio, se envolva. É isso, tá? Não tem um Kaggle quântico ainda, mas você pode se envolver com alguns desses problemas, algumas dessas iniciativas. E aí, cara, assim que tiver aberto, né, tiver alguma oportunidade, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar, você tem o que mostrar, né? Além disso, tem algumas certificações também, que você pode buscar, que eu acho interessante, mas, sobretudo, é você mostrar que você sabe fazer, né, que você tem contato com essas coisas. Legal? Muito bom. Pô, legal, André. Mais uma pergunta aqui. O output da parte quântica é probabilístico, no sentido de o resultado poder mudar mesmo para uma entrada fixa e modelo fixo? Se sim, isso é um problema e como lidar com isso? Sim, ótima pergunta. Nossa, são perguntas muito boas. E sim, de fato, como a gente falou lá nos primeiros slides, a mecânica quântica ela é inerentemente probabilística e, de fato, o output, ou seja, o resultado das medidas, é probabilístico, tá? Aí isso é muito louco, que você fala, cara, e agora, né, é probabilístico, cada hora o modelo vai dar uma resposta diferente. E não é bem assim, sabe? A gente
faz com que o algoritmo quântico, ele pode ser entendido, assim, qualquer algoritmo quântico, como uma forma esperta e direcionada da gente usar aqueles 3 recursos, interferência, superposição e emaranhamento, para que a gente, no final, produza as probabilidades que a gente quer, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Lembre-se que em Machine Learning a gente tem uma coisa probabilística no output, que é o predict proba. Né? Muitos métodos a gente não vai dizer qual que é a classe predita, a gente fala qual que é a probabilidade de pertencimento a cada uma das classes, certo? Então, o que a gente constrói no decorrer do algoritmo é o seguinte, a gente constrói, e isso, claro, se dá pela aprendizagem, né, pelos tetas aqui que vão sendo aprendidos, uma forma da gente maximizar a probabilidade para aquela observação ser de determinada classe. Tá? Então, isso colocando no contexto de machine learning. Então, se uma observação é da classe, sei lá, da florzinha versicolor, a gente vai construir isso, no caso do circuito quântico de quantum machine learning, vai ser aprendido que, de maneira que, no final, no output, a probabilidade daquela observação ser medida como sendo da classe versicolor seja maximizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que, sim, algumas vezes eu vou medir o meu circuito e ele vai falar que aquela observação é da classe, sei lá, virgínica. Tá? Ele vai errar. Mas a chance disso acontecer, a probabilidade é muito pequena. Tá? Então, na prática, a gente controla qual vai ser a probabilidade esperada que a gente vai ter lá nas medidas. Legal? E na prática mesmo, o que a gente faz? E esse é um ponto muito legal. A gente vai rodar o circuito várias vezes. Né? Então, eu pego um circuito quântico idêntico e rodo, sei lá, 1000 cópias dele, 1 milhão de cópias dele. Como o resultado é probabilístico, algumas das vezes eu vou medir alguma coisa, outras vezes eu vou medir outras coisas, né? Porque o resultado é probabilístico. Mas é por isso que eu faço muitas cópias, tá? Porque eu crio uma estatística de medidas, no final eu vou ter uma distribuição de medidas que reflete exatamente as probabilidades que eu construí pelo meu circuito. Então, é essa a ideia. Por isso que o caráter probabilístico do output, da medida, é um recurso, não é nem um problema para a gente. A gente usa como recurso, no caso de machine learning, como essa predict proba, né? A probabilidade de pertencer a cada uma das classes. Beleza? Pergunta muito boa, profunda, mas espero que tenha conseguido dar uma intuição aí. Muito bom, André. Muitas perguntas você já acabou respondendo durante o processo. Obrigado pelas respostas. Vou passar a palavra para o Gabriel Ziegler. Beleza. Pessoal, vou fazer um anúncio aqui importante que eu mandei aí no chat. Todo fim de meetup a gente passa o e-mail do follow-up, em que a gente passa os conteúdos aqui que o organizador está apresentando, continuação de aprendizado que ele recomenda. E a gente percebe que algumas pessoas não estão recebendo. Isso tem a ver com uma configuração do site do Meetup, tá? Vocês precisam estar com a notificação ativada, mas eu sei que isso pode ser não muito claro. Então, se você não tem certeza que você está com essa configuração correta, você pode estar enviando o seu e-mail aqui para a gente via pergunta. A gente não vai publicar o seu e-mail, tá bom? E aí a gente vai estar incluindo vocês nessa lista do nosso próximo follow-up, que a gente vai estar passando os conteúdos que o André mostrou aí, alguns conteúdos que ele recomenda de artigos e tal, para quem quer iniciar nessa área ou se aprofundar em algum tema. Então, por favor, mandem um e-mail de vocês aí, se vocês quiserem receber, tá bom? Assim, a gente vai encerrando esse Meetup, a gente se encontra no final do próximo mês, na nossa próxima edição do Meetup. E eu agradeço a presença de todo mundo e mandem o e-mail de vocês aí e deixem o feedback. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Posso só falar umas últimas mensagens aqui? Opa, claro. Fala aí, André. Boa. Pessoal, agradeço muito as ótimas perguntas. Se você não teve a pergunta respondida, entre em contato lá no LinkedIn, a gente troca ideia. Tá? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido algumas coisas e se entusiasmado por essa área. Continua aí à disposição. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. E é isso aí. Não deixem de vir nos próximos meetups, que a gente sempre tem assuntos super legais aqui no Meetup Itaú Data Science. Valeu, pessoal. Obrigadão. E só chamar no LinkedIn e a gente troca ideia. Abraço. Tchau, tchau.